Você conseguiu perceber o que aconteceu essa semana em Brasília? É sério, essa semana vai entrar para a história como a pior semana do governo do PT. Nos seus 3, 4 mandatos, sei lá quantos mandatos vocês tiveram. Supremo Tribunal Federal já decidiu sacrificar Dias Toffoli. Veja aqui comigo o plano. É insano, gente, o que eu vou te mostrar agora. O Caio afirma que a elite política, os 3 poderes e o próprio Supremo já decidiram sacrificar Dias Toffoli, caso isso seja necessário para estancar a sangria do caso Master. E os motivos são surpreendentes. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Polícia prende Adilcinho, bicheiro mais procurado do Rio. Ele foi detido em Cabo Frio nesta quinta-feira, após anos de buscas. Nesta quinta-feira, o bicheiro Edilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilcinho, um dos mais procurados do Rio de Janeiro, foi preso. Ele foi detido em Cabo Frio após anos de buscas. O bicheiro integra a cúpula do Jogo do Bicho no Rio e controla áreas da Zona Sul, Centro e Zona Norte da capital fluminense. Havia pelo menos 4 mandados de prisão em aberto contra o bicheiro. Na Justiça Federal, ele é apontado como chefe da máfia dos cigarros. A polícia investiga se ele está envolvido em pelo menos 20 crimes cometidos por um grupo de extermínio, entre homicídios e tentativas de assassinato. E André Mendonça confirma o maior medo de Lula e PT fica sem saída. É isso mesmo. O ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal autorizou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático de Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, antes mesmo da medida ser aprovada pela CPMI do INSS no Congresso Nacional. Fábio é filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão do ministro atendeu a um pedido formulado pela Polícia Federal e tramita sob sigilo. A autorização para o acesso aos dados foi concedida ainda no mês de janeiro, em etapa prévia às deliberações da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Lula e o PT estão encurralados. Vão recorrer a quem? Você conseguiu perceber o que aconteceu essa semana em Brasília? É sério, essa semana vai entrar para a história como a pior semana do governo do PT. Nos seus 3, 4 mandatos, sei lá quantos mandatos vocês tiveram. Essa semana saiu uma pesquisa mostrando que o filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, está à frente do Lula. Lulinha é delatado por 2 pessoas que foram presas na investigação do roubo do INSS. O Lulinha, que estava recebendo mesada de R$300 mil e um bolão de 25 milhões do careca do INSS. Aí nós tivemos na CPI do crime organizado que está acontecendo no Senado, uma bomba caindo em cima de alguns ministros do STF, de irmãos de ministros do STF. Sem falar que hoje, na CPMI do INSS, vai ser votado a quebra de sigilo bancário do Lula. Mas eu quero mostrar para vocês essa daqui, ó. Isso aqui para mim foi a maior bomba até agora. Dá uma olhada. Resumindo, tá? Um minutinho só. Escuta isso aqui. CPI do crime organizado no Senado aprovou nesta quarta-feira requerimentos para convocar José Carlos e José Eugênio Dias Toffoli. Irmãos do ministro Dias Toffoli. Esses 2 eram os laranjas da empresa Merid. Lembra daquela reportagem que foi até a casa que estava constando como sendo o endereço da empresa e chega lá, não tinha empresa nenhuma? Foram convocados, ou seja, são obrigados aí. Do Supremo Tribunal Federal. O colegiado também aprovou a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático da empresa Maridit. É Maridit. Agora presta atenção. A empresa Maridit era a empresa que estava sendo usada para captar dinheiro do Vorcaro e aparentemente distribuir para grandes autoridades do Brasil. Dentre elas, Dias Toffoli. Pode ter até outras pessoas envolvidas, mas a quebra de sigilo dessa empresa essa foi uma bomba em Brasília porque tem muita autoridade envolvida. Da qual Toffoli e seus familiares são sócios. E o Toffoli só se oculta, hein? A CPI conseguiu ainda aprovar um convite para o próprio Toffoli prestar esclarecimentos ao colegiado. Mas, neste caso, ele não é obrigado a comparecer. O relator... Mas você tem noção do quão ruim vai ficar para ele ser convidado, e não comparecer?
no mínimo que o Toffoli poderia fazer era ir, mas eu não acho que vai. Da CPI, senador Alessandro Vieira alega que quer esclarecer as relações da empresa da família de Toffoli com a REAG, gestora de fundos que é ligada ao Banco Master. Em 2021, E ao PCC. os dois irmãos de Toffoli venderam, por meio da Maridit, parte das cotas que tinham no resort Itaiaiá, no Paraná, para um fundo controlado pela REAG. Neste mês, Dias Toffoli admitiu ser sócio da Maridit, se afastou do caso Master e negou qualquer irregularidade. Além disso, a CPI também aprovou a convocação do dono do Master, Daniel Vorcaro, do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do ex-ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Foram ainda aprovados convites para o atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, Que colocou em sigilo as ligações e conversas dele com Alexandre de Moraes. além do ministro Alexandre de Moraes, Opa, Alexandre de Moraes também foi convidado? Ixi. do Supremo Tribunal Federal, e de sua esposa, a advogada Viviane Barsi. Gente, você não está entendendo. A CPI do crime organizado, que começou discreta, A CPI também autorizou o pedido para quebra de sigilo do Master e da REAG. nossa senhora. A CPI do crime organizado, que começou meio que discreta, ninguém estava dando muita atenção no início, porque o crime organizado é algo que já é visto no Brasil como algo irreversível, né? Ela está se tornando agora uma bomba muito maior que a CPMI do INSS. Convidar Toffoli, Moraes, a esposa do Moraes, convocação dos irmãos do ministro do STF, quebra de sigilo da empresa que o ministro do STF, Dias Toffoli, era sócio oculto, que estava recebendo dinheiro do grupo do Vorcaro. Cara, isso aí eu vou comprar pipoca, isso aí eu vou no plenário para ver o dia que isso for acontecer, essas convocações, né? Vorcaro, os irmãos do Dias Toffoli. Eu tenho certeza que o Toffoli e o Moraes e a esposa dele não vão, porque quando é convite, você não é obrigado a ir. Mas assim, se você não vai, fica meio que escancarado que tem alguma coisa errada que a pessoa está tentando esconder. E o Moraes está revoltado, ele falou agora na votação lá da prisão do Brazão, no caso da Marielle, que cabeças vão rolar. O cara está revoltado, colocou tornozeleira num vigilante da Receita Federal. Você imagina, vai vir muita pancada por aí. Agora, estamos avançando. E querendo ou não, o relator da CPI do crime organizado, Alessandro Vieira, não é um senador bolsonarista, então não tem essa desculpa de bolsonarista, não tem. É um cara centro-esquerda ainda por cima. Parece que ele foi delegado, eu não sei. É um cara centro-esquerda que está realmente indignado com esse escândalo que está saindo no The Economist. Vocês têm noção disso? A maior revista, a revista de maior circulação no Reino Unido, soltou uma matéria dizendo que basicamente que o STF é uma espécie de crime organizado. Esse ano, cara, muita coisa vai mudar esse ano. Flávio na frente, irmão do Lulinha arrebentando com o Lula, né? No caso do INSS. Vem o Banco Master e agora o contrato da esposa do Alexandre de Moraes. Tem muita coisa boa acontecendo esse ano. Eu não me sentia tão esperançoso assim há muito tempo. Supremo Tribunal Federal já decidiu sacrificar Dias Toffoli. Veja aqui comigo o plano. É insano, gente, o que eu vou te mostrar agora. É uma apuração e uma avaliação do analista de política da CNN, o Caio Junqueira. Ele tem feito uma excelente cobertura do caso Master. O Caio afirma que a elite política, os três poderes e o próprio Supremo já decidiram sacrificar Dias Toffoli caso isso seja necessário para estancar a sangria do caso Master. E os motivos são surpreendentes. Assiste aqui comigo, ó. A elite política, o establishment político, os três poderes, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, escolheu a cabeça do Toffoli para ser entregue se isso for necessário. Porque, beleza, o clima do Supremo, dentro do Supremo, com a Polícia Federal, é ruim, mas o clima dos ministros do Supremo com o Toffoli, que é apontado como o responsável por ter gravado a reunião fechada e passado essa gravação para um assessor que fez chegar até o site Poder 360, é um clima de que, se tiver nessa quebra de sigilo do Maridit um batom na cueca do Toffoli, eu tenho dúvida se o Supremo vai querer segurar o Toffoli. Gente, o Toffoli está completamente isolado. Vocês entenderam isso? Os colegas dele do Supremo estão com ódio dele porque acreditam que foi ele que gravou e vazou aquela reunião secreta entre eles. E os colegas, já lavaram as mãos. Que seja dado a Toffoli o destino que se dê.
E olha, se nós considerarmos o que já saiu na imprensa, podem ter certeza de que a quebra de sigilo da Maridit, aquela empresa dona do Tayaya, Maridit, empresa que é de Marília, DT de Dias Toffoli, pode ter certeza que a quebra do sigilo da Maridit vai mostrar e muito batom na cueca do Toffoli. Principalmente se forem confirmados os pagamentos de 35 milhões de reais do Vorcaro para a empresa. Bora seguir aqui, ó. A política já escolheu o Toffoli em vez de ir para cima do Alexandre de Moraes. E o Palácio do Planalto, os sinais todos, são de que o Lula, que já não tem mais a relação que tinha lá atrás com o Toffoli, também acha que ele se lambuzou com mel. E que é um ministro do Supremo que se lambuza demais com mel, que se deslumbrou com o poder e cometeu excessos e continua cometendo excessos de resort até Trancoso e por aí vai. Então, eu tenho uma percepção de que se tiver nessa quebra da Maridit algo muito forte, muito desgastante para o Supremo, a situação do Toffoli dentro do Supremo é ruim por ele ser o suposto gravador dos outros ministros, a ponto do Supremo também falar, vamos depurar, entrega esse cara para a política, seja em 26, seja em 27. Vocês estão entendendo, gente? O Lula também já abandonou o Toffoli. E esse dado aqui é muito importante. Bora lembrar aqui que foi o diretor-geral da Polícia Federal do Lula que levou ao Fachin aquele relatório das 200 páginas contra o Toffoli. O André Rodrigues jamais faria isso sem a anuência e a concordância do Lula, o que indica que o Lula quer sim enfrentar o Toffoli e tirar o Toffoli da corte. Porque aí ele resolveria dois problemas de uma vez. Indicaria o Rodrigo Pacheco para a vaga do Toffoli no Supremo, agradando ao Alcolumbre, que em troca destravaria a indicação do Messias para o Supremo e garantiria a sua aprovação. Seria ali um ganha-ganha para Lula, para Alcolumbre, mas para Lula principalmente, que trocaria o inútil Toffoli por dois fortes operadores políticos do Supremo. Segue aqui, ó. Quando haverá uma maioria no Senado capaz de empichar um ministro do Supremo, então entrega logo esse cara. E acho que esse movimento de hoje dialoga com isso. Viu o medo de todo mundo de que em 2026 se elejam senadores que sejam aptos a tirar alguém? Se vai tirar alguém, que tire o Toffoli. Esse é o raciocínio. O que você está colocando tem alguém hoje que está segurando a mão do Toffoli ali, agarra na minha mão que eu te seguro? E a resposta clara em todos os poderes, inclusive dentro do próprio Supremo, é não. Exatamente. Fritaram o Toffoli. Sabe por quem que eu torço nessa história? Pela briga. Briguem! Quem ganha com vocês todos brigando aí é o Brasil hoje, vamos ser franco. Então se inscreve aqui no canal, clica no sininho nas notificações, curte o vídeo. Por outro lado, Mendonça torna facultativa a ida de irmãos de Toffoli à CPI do crime organizado. Comissão chegou a convocar José Eugênio e José Carlos nesta semana. O ministro André Mendonça tornou facultativo o comparecimento dos irmãos de Dias Toffoli à Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado. Entenda a decisão. Tem breaking news. O ministro Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, dispensou os irmãos de José Dias Toffoli de ir à CPI, CPMI ou CPI, quem vai tirar a dúvida pra gente é o Matheus Teixeira. É a CPI. A CPI, do crime organizado, não é a CPMI do INSS, para que prestem esclarecimento. A gente viu então que o Supremo Tribunal Federal não surpreendeu de novo. O corporativismo realmente impera. Então, André Mendonça fazendo com que os irmãos de José Dias Toffoli não prestem esclarecimentos. Uribe, você me chamou aqui, eu ainda estava lendo o computador porque a decisão chegou nesse momento, a gente fez a leitura completa e é exatamente isso. O ministro André Mendonça autorizou que os dois irmãos do ministro Dias Toffoli, seu colega de Supremo Tribunal Federal, não compareçam à CPI do crime organizado. A gente tem falado tanto da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, mas há também uma CPI do crime organizado em curso no Legislativo e foi ali que foi autorizada a convocação, ou seja, eles seriam obrigados a ir à CPI e agora o ministro dispensa a necessidade deles se fazerem presente. Ontem foram aprovados também o convite para que Dias Toffoli e Alexandre de Moraes
compareçam à CPI, mas a convocação é um nível acima. Ela tem uma obrigatoriedade implícita e, portanto, ele conseguiu uma autorização judicial para dispensar essa obrigatoriedade. Como a gente já vinha falando no começo do programa, essa é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pelo menos da maioria dos ministros. Essa não é a primeira decisão do ministro André Mendonça nessa linha. Ele também dispensou, por exemplo, Daniel Vorcaro de comparecer à CPMI do INSS. Qual que é a discussão jurídica? Qual que é o pano de fundo? A Constituição prevê que nenhuma pessoa precisa se autoincriminar, que todo mundo tem o direito a não se autoincriminar, ou seja, a não dizer que cometeu algum delito. Isso é uma garantia constitucional. E aí a interpretação acerca disso em relação às comissões parlamentares de inquérito é que levanta uma discussão jurídica. Tem ministros que decidem o seguinte: quando a pessoa é convocada, ela é obrigada a ir à CPI, mas ela tem o direito de ficar em silêncio. Mas tem ministros também que entendem que, como ela tem direito de ficar em silêncio, ela não precisa, portanto, nem sequer se fazer presente. E foi nessa linha a decisão do ministro André Mendonça, que beneficia, portanto, os irmãos do ministro Dias Toffoli, que a gente sabe eram sócios de um fundo, juntamente com o ministro, que tiveram relações com fundos que tinham relação com o Daniel Vorcaro, com o Banco Master, e que foram sócios do Resort Itaiaia, que é o centro da polêmica. O ministro Dias Toffoli é sócio da empresa que teve sociedade em um resort de 400 milhões de reais. E essa sociedade que Dias Toffoli pertenceu também tinha junto com ele os dois irmãos que a gente sabe, o nome Dias Toffoli na verdade é José Antônio Dias Toffoli, o nome do ministro, e os dois irmãos dele também se chamam Dias Toffoli, têm o mesmo sobrenome, e agora os dois estão livres, não precisam ir à CPI do Congresso Nacional. Mas ontem houve também a autorização da quebra de sigilo do Maridit, que é o fundo da família que foi sócio, o próprio ministro admitiu, do Resort Itaiaia. Portanto, ainda tem uma outra frente de investigação da CPI do crime organizado que pode atingir o ministro. Mas a presença dos dois irmãos dele, que com certeza traria um desgaste, agora está dispensado, e isso aconteceu por pedido da defesa dos irmãos do ministro Dias Toffoli. André Mendonça, nesse exato momento, libera a decisão e permite, portanto, que os dois parentes do magistrado do Supremo não compareçam à CPI do crime organizado. Uribe, Tainá.